Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos ficar de pé? Não sei vocês, mas depois de ontem, gente, já tô mais pesado, hein? Né? Eu achei que eu ia conseguir almoçar um pouquinho melhor hoje, mas de ontem eu comi demais ontem, gente. Eu consegui... fiz um esforço para comer um pouquinho mais no almoço, mas estava maravilhoso ontem. Nossa, acho que eu comi uns 3 pratos mais ou menos. Bom demais. Carlinhos arrebentou, hein, Carlinhos? Todo mundo, né, gente? Que momento gostoso, comunhão, de poder estar junto. A janta é simbólica, né? O importante é a gente estar junto, em comunhão. Eu estava passando aqui em João, depois ali, quando fala da mulher adúltera, aí Jesus fala para os escribas, os fariseus assim, ó: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que lindo, vamos ler de novo? Vou pegar só a segunda parte. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eita Deus, glória a Deus, Ele é maravilhoso. Fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus. Mais uma noite aqui, Pai, de comunhão, onde nós vamos te exaltar, Deus. Dizer que nós te amamos, Pai, somos gratos. Somos pequenos, Pai, mas nosso amor transborda pelo Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Essa família abençoada, Pai, essa comunhão, essa casa. Nós podemos, Pai, eu falo sempre, ser espelhos do Senhor aqui nessa terra, Jesus. Ser obediente, Pai, ser obediente segundo a sua palavra, Deus. Oh, Jesus, queremos também sair daqui transformados hoje, Pai, através da sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, ser pessoas melhores, Deus. Em nome de Jesus, Pai, te amamos. Santo Espírito, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada, não há nada a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi mais doce que liberta o meu ser.
vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e vamos provar. É tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo vem vindo aqui, vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito é aqui. Esse lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados tua glória, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és e amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Sei que é todo o tempo tu és tão. Todo o fôlego que tem eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti,
tão bom. Todo o fogo que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Pode dizer mais uma vez: és fiel. És fiel em todo tempo, tu és todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos aplaudir ele, irmão. Esse é Deus. A graça e a paz a todos, amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por nós estar aqui na Tua casa, Senhor. Te agradecendo, Pai. Te agradecendo por mais um dia que o Senhor tem concedido a nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos reunir em família. Isso aqui é uma família que está sendo reunida para ir para o céu. Então temos que começar aqui na terra para podermos ir para o céu. Amém. Amém, Jesus. Eu vou dar os recados para vocês nessa noite, amém? Eu queria agradecer todos os visitantes que estão aqui. Pode sentar. Todos os visitantes que nos visitam hoje, que nos visitou ontem, que ontem foi bênção. Foi ou não foi? Família reunida. Sensação de família reunida. É isso que Deus nos pede. Família reunida. E nós, por estar ouvindo a palavra de Deus, nós estávamos aqui ontem. Amém? Domingo, nosso culto de ceia do Senhor, às 19h30 aqui. E o Senhor nos pede, família, vamos nos reunir no domingo na Santa Ceia. Amém? Quarta-feira nós estamos tendo estudo bíblico. Estamos falando sobre igreja, né, pastor? Igreja, um assunto muito bom, um assunto que nos ensina a cada dia. A gente escuta falar o que é igreja, mas realmente não sabemos muitas vezes se comportar como igreja verdadeira de Cristo Jesus. E podemos estar aqui na quarta para aprender. Amém? Amém. Eu queria estar orando também agora pelo dízimo. Eu queria, André, fazendo um favor, abra Mateus 25, capítulo 25, 21. Fazendo um favor. Amém? E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra no meu gozo do Senhor. Amém? Não desista. Não desista. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu não vou recuar. Eu não vou voltar para trás. Não pare também. Não desista. Irmãos, quando a gente chega ao ponto de quase perder tudo, a gente começa a dar valor no pouco. Muitas vezes, a gente não dá valor no pouco. A gente não dá valor em ouvir um louvor aqui tocado. O Juliano, hoje ele está aqui. Muitas vezes eu estava aí e não dava valor, cantava.
mas falava, todo domingo ele vai estar ali. Todo domingo ele vai estar cantando. Eu olhava para o teclado e falava, todo domingo a minha filha vai estar tocando. E não é bem assim. Temos que dar valor em cada dia que nós vemos, cada pequeno ato, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E Deus nos fala, dá valor no pouco, que amanhã eu te colocarei sobre o muito. Amém? Que possamos hoje trazer o pouco que o Senhor nos dá, que amanhã nós estaremos trazendo o muito que Ele vai nos dar. Amém? Amém. Obrigada. Vamos ficar em pé, irmãos. Seu irmão pode ofertar, pode dizimar com vontade. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Diz Cristo move a e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda a salvação. Jesus Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz.
Senhor Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo tornei. Te louvarei, não importam, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia! Só aplaudir ele, irmão. Somente a ti, Jesus. A palavra está com o pastor Alexandre. Amém, irmãos. Glórias a Deus. É uma alegria estarmos aqui e estar na presença do Senhor. As crianças podem ir para a salinha, vão aprender do Senhor. E os louvores já falaram conosco, né, irmãos? Os louvores são a palavra cantada. E os louvores já falaram que nós temos que ser gratos ao Senhor, que nós temos que louvar a Deus. E louvar ao Senhor nada mais é do que render graças, elogios, adoração a Ele, que é digno, porque Ele tem feito muito pelo seu povo. O Senhor, Ele trabalha de dia e de noite, e nós somos alcançados pelo seu favor. Então é motivo de gratidão, irmãos. Você está aqui hoje, foi porque o Senhor, Ele pagou um preço por você. O Senhor redimiu a mim e a você, e nós estamos aqui, porque sem essa redenção nós não poderíamos estar na presença de Deus como você está aqui hoje. Nós temos muitos motivos para agradecer o dia de ontem, como o irmão Juliano falou, né, que estivemos aqui num momento gostoso de comunhão com os irmãos. Podemos colocar, né, o papo em dia e estreitar o relacionamento, né? Isso faz parte da vida comum da igreja, né? Isso faz parte, irmãos.
Claro que o que nos une realmente não é nada disso. O que nos une verdadeiramente é a fé que todos nós temos em Cristo Jesus. É o objetivo que cada um de nós tem em comum, que é buscar a face do Senhor, que é obedecer o nosso Deus e almejando um dia estar face a face com Ele. Um dia Jesus Cristo, o noivo, virá buscar a sua noiva. E a sua noiva é a igreja do Senhor, que aqui está cultuando a Ele, se preparando, né, irmãos? Nós estamos aqui nos preparando, nos adornando com vestes brancas para encontrar com o nosso Salvador. E isso é motivo de gratidão e esperança. Quero que você, nessa noite, entenda a importância de ser grato ao Senhor. Na verdade, nós como pessoas já aprendemos a importância de sermos gratos na vida social, na família. É um princípio básico, né, irmãos? Gratidão. É algo que fala muito sobre nós. É algo que se mostra, né, o que está dentro de cada um de nós. Se somos gratos ou se somos ingratos. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do verso 11 nós vamos ler. Essa passagem você só encontra em Lucas, irmãos, como outras passagens da Bíblia. Nos evangelhos nós só encontramos no Evangelho de Lucas, como, né, a história de Zaqueu, o jovem rico e vários outros. Aqui nós vamos ver, né, Lucas, ele é um verdadeiro evangelista, irmãos. Ele é um evangelista nato. Ele caminhou com o apóstolo Paulo. Ele é o Lucas, o médico amado. Paulo cita na segunda carta a Timóteo, fala sobre Lucas, o médico amado. Então, alguém que experimentou uma vida missionária, né? Vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos ou curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche seus olhos. Pai, estamos diante da tua presença, Senhor, gratos, alegres e dispostos, Senhor, a buscar a tua presença, Senhor, a compreender a tua palavra e sermos curados, Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes nós somos como esses leprosos, Senhor, que por meio do seu pecado está afastado do Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua graça,
o Senhor perdoou os nossos pecados. E isso é um presente, uma dádiva que, ó Pai, é digna de gratidão do seu povo. Nós devemos, meu Pai, render graças a Ti. Nós devemos oferecer ações de graças na Tua presença, somente por saber que o Senhor nos resgatou de uma vida onde estávamos, ó Pai, como esses leprosos. Uma doença contagiosa que é o pecado. Mas hoje nós podemos estar limpos, Senhor, por causa da Tua palavra. Nós podemos estar limpos, Senhor, por causa do Teu feito e da Tua cruz. Pai, que o Senhor venha iluminar os nossos corações, a nossa mente, que nada venha distrair-nos, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha prender a atenção do Teu povo para ouvir a Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, ela é muito interessante, porque vai falar desse princípio, que todos nós temos que levar na nossa vida diária, e principalmente na nossa vida com Cristo. No relacionamento com Cristo, nós precisamos entender a importância da gratidão. E, em primeiro lugar, a gratidão, irmãos, a etimologia dessa palavra, né, no hebraico, ela significa ações de graças. Ações de graças, ou seja, uma resposta a um favor recebido. No latim ela vem da palavra gratia, que é graça, que significa graça. Né, nós temos os nossos vizinhos aí, irmãos, né? Eles falam, né, quando eles vão agradecer, eles usam essa palavra, né? Graças. É um ato de agradecimento, uma forma deles agradecerem. Só que nós vemos, irmãos, que a gratidão, ela não tem se manifestado de forma correta no meio cristão e no nosso meio, porque muitas vezes nós usamos essa palavra somente por usar. Ela é somente pronunciada. E nós temos que entender que a gratidão, ela não parte somente de palavras. Elas são manifestas por gestos e atitudes, em resposta a um favor que você recebeu, a um reconhecimento. Guarde essa palavra, nós vamos falar sobre ela. Reconhecimento. Gratidão é reconhecer. Essa qualidade nobre que Deus nos deu, ela está em falta hoje. Nós sabemos que em toda a história humana, nós encontramos atitudes de gratidão e ingratidão. Na Bíblia, desde o Gênesis, nós vemos isso. Principalmente a ingratidão. O homem, ele se torna humilde quando ele é grato. Não é verdade? Uma pessoa humilde, geralmente ela vai ser grata, sempre grata. Ao contrário disso, uma pessoa ingrata, ela é soberba. Ela é orgulhosa, por isso que ela não é grata. Por isso que ela não agradece, por isso que ela não reconhece o que foi feito em favor dela, o benefício que foi realizado em favor dela. E por isso ela é soberba, porque a soberba, irmãos, é uma visão exagerada de si mesmo. Você acha que não fez mais do que a obrigação. E por isso você não é grato. Por isso nós não somos gratos. Então tem muito a ver a gratidão com a humildade e a ingratidão com a falta de humildade, ou a soberba, ou o orgulho. Nós podemos aprender essa lição, porque quando você vê alguém ingrato, você sabe que é uma pessoa orgulhosa.
A ingratidão é um aspecto da soberba. E, irmãos, para nós aprendermos um pouco mais sobre isso, nada melhor que ouvir aquele que teve que lidar com a ingratidão, irmãos, desde o início. Deus criou Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Fez ele um anjo belíssimo. Lá em Ezequiel 28 vai dizer que quando ele foi criado, ele recebeu joias de ouro, fora todas aquelas pedras preciosas, jaspe, ônix, todas essas joias, essas pedras preciosas que nós vamos ver lá em Apocalipse 22, na Jerusalém Celestial. Pedras preciosas do céu, tudo isso ele recebeu, 9 tipos de pedras. E mais essas joias de ouro que o adornavam quando ele foi criado. Por causa da sua beleza, ele se corrompeu. Ele mostrou ingratidão a Deus. Ele quis estar no mesmo patamar que o Altíssimo. Em Isaías 14 vai dizer isso. Que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Mas veja só, irmãos, ele foi criado como o anjo mais belo que existia. Um patamar alto, querubim. Até mesmo o anjo Miguel respeitou essa hierarquia. E qual foi a resposta dele a Deus? Qual foi a atitude por ter recebido todos esses presentes, recebido um posto de respeito? Qual foi a atitude de Lúcifer? A ingratidão. A Bíblia fala que ele se orgulhou porque ele se fixou na sua beleza. E ele foi ingrato a Deus. Então, Deus ele já experimentou a ingratidão desde os primórdios, de antes da fundação da terra. E depois, irmãos, no jardim do Éden não foi diferente. O homem recebeu aquele jardim maravilhoso. Não tinha nem que tinha que trabalhar, irmãos, mas era um trabalho leve. Não tinha abrolhos nem ervas daninhas para Adão ir lá carpir. Simplesmente o que plantava nascia. Não precisava nem arar a terra. Não precisava adubar. O que jogava nascia, irmãos. E ele desfrutava de todo aquele jardim, ele e Eva. E qual foi a sua resposta a Deus por tudo que tinha recebido da parte de Deus? O relacionamento que havia entre eles? Ingratidão. Mas você pode dizer, pastor Alexandre, não, mas eles pecaram, eles desejaram aquilo que eles não podiam ter. Irmãos, isso é ingratidão, porque se você colocar na balança, tudo que eles tinham recebido da parte de Deus, o que era ficar sem aquele fruto? Uma pessoa grata, ela faz essa análise, ela faz essa averiguação, esse exame, essa constatação, e ela vai falar, não, eu sou grato a tudo que Ele tem me dado. Eu não preciso disso. Quem é grato, irmãos, tem contentamento. Quem é grato tem contentamento. Mais um exemplo. A ingratidão do povo no deserto. Irmãos, a gente lê o texto, a gente fala assim, meu Deus, como eles murmuravam tanto, de onde vem tanta ingratidão, né? Eles estavam 3 dias no deserto, eles estavam procurando água, encontraram as águas amargas de Mara, e já começaram a murmurar. Aí Moisés clamou a Deus, Moisés jogou a madeira na água, a água se tornou doce, eles beberam. Mas olha só que interessante, um texto um pouco à frente vai dizer que eles encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Um pouco mais para frente. Era só esperar um pouquinho, né? O Senhor já tinha preparado.
Mas aí o Senhor fez se manifestar a ingratidão deles. Eles mostraram a ingratidão deles. Era só ter um pouquinho mais de paciência, andar um pouquinho, encontraram não só 12 fontes de água doce. Então o ser humano, por natureza, ele tem a natureza pecaminosa do ser humano é ingrata. É ingrata. O resultado de tudo isso, nós sabemos que Lúcifer foi expulso do céu. Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden. Por quê, irmãos? Irmãos, não há lugar para ingratidão na presença de Deus. Não se esqueça disso. Não há lugar para ingratidão na presença de Deus. Não podemos entrar na presença de Deus sem sermos gratos, sem oferecer adoração, louvor, ações de graças. Para isso, nos exige um coração grato. Na presença de Deus não se entra sem a gratidão. Vamos entrar, depois dessa introdução, vamos entrar no texto, irmãos. Primeiro ponto que eu acho importante aqui. O próprio Deus teve que lidar com ingratidão desde o início. Com Jesus não foi diferente, nós sabemos. E o texto, o verso 11, vai dizer assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Veja só, irmãos, o judeu ele não passava por Samaria. Jesus já tinha quebrado esse protocolo lá em João 4, com a mulher samaritana. Ele falou, ele sabia que era necessário que ele passasse, a Bíblia diz que era necessário que ele passasse em Samaria, então ele passou, encontrou a mulher samaritana e todos conhecem a história. Aqui, irmãos, ele passa novamente em Samaria. E o texto em Lucas 9, pedi para o pastor abrir, o 51, vai dizer o que aconteceu quando ele passou novamente aqui em Samaria. Olha lá. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção ou ascensão, né, Jesus ele estava indo direto para Jerusalém. Essa é a última passagem dele por ali. Ele estava indo para o seu martírio. Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Olha só, irmãos, até aí. Irmãos, Jesus foi impedido de entrar em Samaria. Olha a ingratidão. Jesus ele já tinha ficado, aquele período, 2 dias em Samaria, provavelmente fez muitos milagres, pregou a palavra, salvou aquela mulher samaritana. E quando ele retorna para Samaria, ele é impedido de entrar porque ele era um judeu. Ele tinha se esquecido de como Jesus ele foi amoroso com os habitantes de Samaria e com a samaritana. Eles tinham se esquecido que Jesus não seguia o mesmo protocolo judeu de acepção de pessoas, ou dessa rivalidade com os samaritanos. Mas eles rejeitaram Jesus, eles foram ingratos. Irmãos, nós temos que entender que esse texto revela para nós que Jesus, ele era a última passagem dele por ali. Aquelas pessoas nunca mais veriam o Salvador, não poderiam desfrutar da sua presença. Era uma oportunidade ímpar para aqueles samaritanos, eles rejeitaram. Eles foram ingratos por ter recebido em outro momento o favor de Jesus naquela cidade, e depois eles estavam rejeitando. E aí nós vemos ali Tiago e João, vendo essa atitude de ingratidão ou de rejeição, quer que nós pedimos para que caia fogo do céu sobre estes homens e os consuma, e os destrua. E Jesus
no verso seguinte vai dizer que ele os repreendeu. Não era esse o objetivo. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Jesus passou por isso que nós chamamos de ingratidão. Jesus teve a experiência de ter pessoas sendo ingratas, mesmo ele sendo quem era, né, e fazendo tudo o que ele fez. O segundo ponto, no verso 12. O verso 12 vai dizer assim: quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele, eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Olha só, irmãos, alguns detalhes aqui que nós podemos extrair aqui do texto. Jesus ele estava chegando em algumas aldeias ali de Samaria, e tinha algumas aldeias de leprosos, onde ficavam ali os leprosos, porque eles não podiam ficar, né, não podiam estar no convívio da sociedade. Por quê? Porque a lepra era uma doença contagiosa. Ela era uma doença contagiosa, ela não tinha cura na época, né? E por isso eles ficavam isolados, né? Eram feridas, chagas muito, assim, mau cheiro, né, irmãos? O mau cheiro que exalava também fazia com que essa comunhão fosse mais difícil. Tinha tudo isso. E Jesus viu esses leprosos, né, eles gritaram de longe, porque lá em Levítico vai dizer que eles tinham que ficar a 15 metros ou a 100 passos de uma pessoa, dos judeus. Eles tinham que ficar 15 metros ou 100 passos. Tinha uma lei para isso. Eles não podiam se achegar. Só que, irmãos, eles ficaram sabendo de Jesus. Eles ouviam falar de Jesus, porque, como eu disse, Jesus ele já tinha passado por Samaria uma outra vez, e foi um grande avivamento a partir da mulher samaritana. Foi um grande avivamento. E eles gritaram em alta voz e pediram misericórdia, pediram o favor de Jesus. E uma coisa que nós temos que entender é que quem pede um favor, irmãos, tem que estar disposto a responder com gratidão. Isso é o mínimo. Quem pede um favor, se você necessita de favor de alguém, se você necessita do favor de Deus, o mínimo que nós temos que ter é uma resposta de gratidão. E aí eu pergunto para mim e para você: como nós temos manifestado ou demonstrado a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito para nós? Porque é mais do que o suficiente, irmãos. Nós sabemos que é mais do que o suficiente que o Senhor Jesus já fez por nós, mas Ele continua fazendo, porque é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele continua fazendo, Ele continua perdoando, Ele continua dando chances para nós de se redimir, de deixar em gratidão, de ter esse reconhecimento, que é um aspecto da gratidão. Quando nós reconhecemos que Ele fez, que Ele faz, tudo que Ele tem feito na nossa vida, que não é pelo nosso braço que nós estamos rompendo, que não é porque agora nós estamos num momento financeiro melhor, ou as coisas estão dando certo, que é pelo nosso esforço e dedicação, mas em primeiro lugar é porque a graça dele, a porta da graça ainda está aberta, porque se estivesse fechado nós nem estaríamos aqui. Será que é difícil reconhecer que a porta da graça está aberta? Será que é difícil constatar
que Jesus Cristo está vivo, Ele não está morto numa cruz, e Ele está rogando por nós, Ele está advogando as nossas causas, Ele está atendendo os nossos pedidos, tendo misericórdia do seu povo, porque senão nós seremos consumidos. Jeremias 29 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E que por causa delas, das misericórdias, nós não somos consumidos. Sabe por quê? Porque se tirar a graça, se tirar a misericórdia, sabe o que sobra para nós? A ira de Deus. E será que nós estamos prontos para enfrentar a ira de Deus? Porque pecadores todos nós somos. 1 João vai dizer, aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Todos nós pecamos. Então, irmãos, Jesus, ele prova a fé aqui desses 10 leprosos. Tudo bem, vocês chegaram a mim, vocês estão pedindo um favor. Eu sou poderoso para fazer, para curar vocês. Mas, olha só, vão e se apresentem aos sacerdotes. O sacerdote, irmão, na época é um tipo de Anvisa. Ou é um órgão que iria analisar para ver se estava curado, estava apto a conviver na sociedade novamente. Então, Jesus estava provando a fé deles, ou seja, parafraseando, Jesus está provando para ver se eles eram pessoas gratas ou ingratas. Quantas vezes o Senhor nos coloca situações em que nós vamos ter que ter uma atitude. Nós vamos ter uma atitude de gratidão ou de ingratidão a Ele. Porque é muito fácil falar, o Senhor é Deus, Ele tem que fazer mesmo por mim. Ele tem que me dar. Ele tem que me dar. E isso já demonstra um coração ingrato. Sabe por quê? O ingrato, ele até busca o Senhor, mas ele busca por interesse. O ingrato é interesseiro, irmãos. Todo interesseiro é ingrato. E todo aquele que tem um coração grato é humilde. Ele reconhece o valor de cada pessoa. Ele reconhece aquele que um dia ofereceu ajuda quando ninguém ofereceu. Então Jesus prova a fé desses leprosos. Vão lá se apresentar aos sacerdotes. Mas o interessante é que, vamos ler aqui aqui no final do 14, vai dizer assim: quando iam pelo caminho, eles foram curados. Nem precisou chegar até os sacerdotes. No caminho eles foram curados, porque esse era o objetivo, provar a fé deles. E veja que enquanto os leprosos obedeciam, a cura veio. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência, antes de você não obedece ninguém que você não é grato, ou que você não reconhece. E você só dá obediência àquele que você sabe que merece obediência, ou merece a sua gratidão. E está lá os 10 leprosos, estão indo caminho aos sacerdotes, se apresentar aos sacerdotes, e de repente eles são curados. De repente eles são curados. E aí o verso 15 e 16 vai dizer assim: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Veja só, irmãos, que
Olha como é escasso a ingratidão, como nós falamos, a gratidão, como nós falamos no início. Eles estavam indo se apresentar aos sacerdotes, no caminho eles foram curados. Todos constataram que estavam curados. Por quê? Porque a lepra sumiu. A lepra sumiu deles, eles estavam limpos. O próprio Jesus vai dizer isso mais à frente, que nós já lemos. Eles estavam limpos, mas só um constatou isso. Olha lá. Quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, ou seja, constatou. Constatação é um sinônimo, tá, irmãos, de reconhecimento. Ele constatou que estava curado. Qual que foi a atitude dele? Ele nem foi se apresentar ao sacerdote, ele já voltou para agradecer Jesus. Ele voltou adorando a Deus, louvando a Deus e agradeceu Jesus. Isso, irmãos, é uma demonstração de um coração grato. Isso é uma demonstração de coração grato. Os outros foram se apresentar para o sacerdote porque eles só estavam pensando em si mesmos, somente, agora eu já posso conviver. O que eles estavam pensando era o seguinte: agora eu já posso conviver com a sociedade, eu já posso participar do sábado, da sinagoga, eu posso estar no templo do Senhor. É isso que eles estavam pensando. Esse samaritano, irmãos, ele deixou tudo isso de lado e foi se apresentar a Jesus. Consegue notar a diferença? O coração, aquele que tem um coração grato, quando ele constata um favor, um benefício, ou algo feito em favor dele, ele se apresenta a Jesus. Um coração ingrato, ele busca o seu próprio interesse. Ele vai em direção àquilo que ele não tinha antes. Ele quer desfrutar daquilo que ele não tinha. Ele está olhando somente de uma forma superficial. Ele se esqueceu do dono da bênção. Ele se esqueceu do benfeitor, aquele que o favoreceu. O ingrato se esquece daquele que o favorece. A pessoa que tem um coração grato, a primeira coisa que ela faz é ir em direção ao benfeitor, em direção a Jesus. Isso são características de corações gratos e de corações ingratos. O ingrato busca só por interesse. O ingrato, ele pode até, com a sua palavra, com a sua boca, dizer assim: muito obrigado. Mas as suas ações, quando você precisar dele, ele não vai demonstrar essa gratidão. Sabe por quê? Porque ele está pensando em si, até mesmo quando agradece. Se eu não dizer um muito obrigado, o que as pessoas vão pensar? Vão dizer que eu sou ingrato. Então eu vou pelo menos agradecer. Então, irmãos, a gratidão, ela não é baseada somente em palavras, mas em gestos e em atitude, em reconhecimento do benfeitor, daquele que ofereceu o favor. Quarto ponto, Jesus disse no verso 17: os homens que foram curados eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Irmãos, isso aqui é uma pergunta retórica. É uma declaração em forma de pergunta. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer, ele não está querendo perguntar. Ele só está constatando o que aconteceu. Ele está dizendo assim: peraí, não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Ele está dizendo, de forma implícita, ele está dizendo: os outros
não vieram agradecer porque são ingratos, porque não reconheceram o favor que receberam. Não reconheceram o favor que receberam. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é da importância da gratidão. Davi, ele tinha todos os defeitos, irmãos, muitos defeitos, mas uma coisa que Davi não era é ingrato. Davi não era ingrato. Nós vamos ver em vários salmos, Salmo 116, nós vamos ver Davi demonstrando sua gratidão a Deus. Ele vai dizer assim a partir do verso 1: eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Olha o 9. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Olha lá. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Isso é gratidão. Aí no verso 12 ele vai dizer assim: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Pastor, coloca esse texto aí, Salmo 16, verso 12. 116, verso 12. Olha que maravilhoso. Irmãos, será que um dia nós levantamos de manhã cedo e falamos: o que eu posso fazer pelo Senhor? Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje para glorificar o Teu nome? Quem que eu posso ajudar nesse dia para demonstrar minha gratidão por tudo que o Senhor tem feito? O Senhor tem me suprido, o Senhor tem me dado condições e eu posso ajudar alguém. O que eu posso? Será que nós levantamos de manhã cedo e falamos isso? Ou nós levantamos de manhã cedo naquela correria: vixe, eu tenho isso para resolver, eu tenho esses boletos para pagar, eu tenho tudo isso para fazer. Será que, qual tem sido a nossa atitude? Olha lá, olha o que Davi falou: que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Isso não é uma pergunta também, é uma pergunta retórica. Ele mesmo está declarando: o que eu posso fazer? Mesmo ele está dizendo para ele: mesmo que eu fizer tudo, nunca vai ser suficiente para agradecer tudo que Ele faz por mim. Mas mesmo assim eu vou fazer. É o que ele diz nos versos anteriores. Ele está constatando, ou seja, ele está reconhecendo, isso é gratidão. Ele está reconhecendo tudo que o Senhor faz por ele, o livrou da morte. E aí ele vai dizer que por tudo que ele tem recebido do Senhor, pela graça que ele tem recebido, ele vai viver nesse mundo dos vivos. Enquanto ele viver, ele está dizendo: enquanto eu viver, eu vou ser obediente a Ele. Enquanto eu viver, eu vou continuar crendo. Irmãos, uma demonstração de gratidão é obediência. Uma demonstração de gratidão é o temor do Senhor. Uma demonstração de gratidão é continuar crendo, mesmo quando a circunstância é contrária. Você demonstra ser grato. Por quê? Você está dizendo assim: mesmo que a situação é contrária, tudo que eu tenho recebido do Senhor me traz contentamento suficiente para eu não murmurar ou reclamar dessa situação que vem sobre mim.
Isso é gratidão, irmãos. Isso é gratidão. Deus, Ele quer forjar em nós um coração grato. Ele quer ensinar para nós esse princípio. Sabe por quê, irmãos? Se nós dermos lugar à ingratidão, nunca nada vai estar bom. O contentamento, ele vai passar longe das nossas vidas. Você não vai poder falar como Paulo, eu sei viver no pouco, eu sei viver no muito. Você não vai poder dizer. Você não vai poder ser fiel no pouco para que Deus venha te colocar no muito. Se não há contentamento, se não há gratidão, não há contentamento. Se não há contentamento é porque não houve reconhecimento do favor recebido. E uma das primeiras coisas que nós temos que reconhecer é o que Jesus Cristo fez em nosso favor. E nós temos que professar isso, a Bíblia ensina isso. O pastor abre para nós lá em Romanos 10, verso 9 e 10. Veja que você tem que verbalizar, né? Você tem que reconhecer para ser salvo. Para nós alcançarmos a salvação, nós temos que ser gratos, olha lá. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. 10. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. 10. Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Demonstração de gratidão, ou seja, de reconhecimento. Nós cremos que Ele veio em nosso favor, Ele morreu em nosso favor. Então, nós reconhecemos isso, confessando com a boca, e nós também cremos no coração, e assim somos salvos. Irmãos, é interessante que mais uma vez aqui no texto, o coração grato é o coração do estrangeiro, né? Um samaritano. Veja que aquele que demonstrou amor, e também só está no livro de Lucas, relatado somente no livro de Lucas, o bom samaritano, foi aquele que não passou de largo quando ele viu o homem estirado no chão. Pelo contrário, ele tomou aquele homem, ele passou vinho, azeite em suas feridas, ele hospedou aquele homem. E Jesus vai dizer que esse foi que amou o próximo. E aí eu quero fazer uma correlação com a gratidão, porque, irmãos, como você pode amar alguém se você não consegue sentir nem gratidão? Como se ama o próximo sem ser grato a Deus? Como se ama o próximo sem ter reconhecido que alguém já te beneficiou? Muitas vezes, e se não fosse pela ajuda prestada por aquela pessoa, por meio do Senhor, pela graça do Senhor, você poderia estar numa outra situação. Se você não tem esse reconhecimento, você não tem gratidão e você não pode amar, porque o sentimento de amor, o amor ágape que vem de Deus, é um amor que visa o bem do outro. Uma pessoa ingrata não pensa no outro, ele pensa em si mesmo. E o amor, ele passa por uma renúncia de um direito seu em favor do próximo. Você tem que renunciar a algo que você tem direito em benefício do próximo. Isso é amor. Se você for ingrato, você não vai poder cumprir essa qualidade. Você não vai poder manifestar essa qualidade. E aqui nós vemos esses estrangeiros, né, irmãos? Novamente um estrangeiro volta adorando a Deus. E essa estatística aqui de 9 de 10 leprosos curados e 9 ingratos, irmãos, é uma estatística real. Uma estatística real. E ela nos ensina e nos faz questionar por que muitos não são gratos, ou por que muitos não reconhecem Jesus Cristo, mesmo Ele sendo o Salvador e libertador da humanidade.
Por quê? Muitos não reconhecem Jesus. Por que que muitos não conseguem constatar? Por que que muitos não conseguem perceber a graça de Jesus que é liberada para todo aquele que crê? Por que que nós não podemos perceber isso? Ou constatar isso no nosso dia a dia? Nós queremos sempre mais. Nós estamos sempre pedindo mais para Jesus. Nós estamos sempre descontentes com aquilo que nós temos. Por quê? Porque o nosso coração ainda dá lugar à ingratidão. Porque o nosso coração é ingrato. Nós não temos exercitado, irmãos, a gratidão. Nós não temos exercitado esse reconhecimento. Irmão, faz parte, irmãos, faz parte de uma boa convivência, faz parte de um bom relacionamento, faz parte de uma vida pacífica. Reconhecer o outro, reconhecer o que o outro faz. Evita divisões. Um exemplo, tem coisas que os irmãos vão fazer melhor que eu, vão executar melhor do que eu tenho que reconhecer isso e falar, não, irmão, é melhor que você faça. Porque se nós não reconhecermos, irmãos, uma coisa tão simples, quando nós precisarmos de ajuda e nós vamos buscar, porque o ser humano ele não pensa duas vezes, quando a água está no pescoço, a gente sempre vai pedir ajuda. Mesmo que seja para o nosso inimigo, a gente vai pedir. Mas, no final das contas, nós não vamos ser gratos e não vamos poder desfrutar realmente daquele benefício que nós recebemos. Sabia que quando nós não temos um coração grato, nós não desfrutamos plenamente daquilo? E o oposto é quando nós somos gratos àquilo que recebeu, nós conseguimos desfrutar de uma forma... Irmãos, eu lembro quando eu pedi uma moto para o Senhor, eu falava assim, me dá condição, né? Eu estou fazendo isso, um tempo atrás eu quis comprar uma motinha para mim, não deu certo, me dá condição e tal de comprar uma moto, é para mim trabalhar. E aí eu pesquisava umas motinhas de R$2.000 e tal, ficava lá e não estava sobrando dinheiro não, irmãos. Estava difícil de cumprir essa meta. E aí o que acontece? Vem um irmão e me deu uma moto, que valia o dobro do valor. Eu ganhei a moto. E aí o meu coração encheu de gratidão a Deus e também àquele que me favoreceu. Mas principalmente a Deus. Porque Ele ouviu a minha oração, eu estava pedindo isso para Ele. A moto me viabilizou muito para fazer a correria do dia a dia, né, irmãos? No econômico. E assim, toda vez que até hoje isso acontece, toda vez que eu estou com a motinha assim, o vento batendo no meu rosto, eu agradeço. Eu sinto gratidão. E é uma experiência muito boa. É uma experiência muito boa. Às vezes quando eu estou também viajando, visitando meus colégios e tal, e estou ali falando com Deus no carro, me vem um sentimento de gratidão, aí eu faço que nem o pastor, obrigado Jesus, eu dou aquele grito e começo a agradecer. Irmãos, é bom demais, é bom demais. É bom demais ter um coração grato, é muito bom. É muito bom, irmãos, não dê lugar para a ingratidão no seu coração, exercite o reconhecimento. Faça, para você reconhecer, irmãos, você precisa examinar, você precisa se examinar, você precisa pesar as coisas, você precisa ser um bom observador, fazer constatações, averiguações das situações que você vive, daquilo, e falar assim, não, realmente, olha como eu sou abençoado, olha como Deus tem feito. Ah, Deus não fala comigo, Deus não faz... Irmãos, Ele está fazendo o tempo todo, é você que não está constatando, você que não está percebendo o que Deus está fazendo, e quando você não percebe, você não pode ser grato. E para finalizar, nem todo favor, algo que eu observei, nem todo favor é digno de gratidão. Aí você vai falar assim, meu Deus, que é isso que você está falando? Nem todo favor é digno de gratidão. Você pode até, irmãos, falar um muito obrigado, mas
quando tem benefícios ou tem favores que nos é dado, que não é de um coração puro, ou que tem um interesse por trás. Nem Deus recebe ações de graças de um coração que no fundo é ingrato. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Gênesis, capítulo 4, Caim e Abel vão oferecer oferta a Deus, uma oferta a Deus. E a Bíblia vai dizer que Caim oferece a sua oferta e Deus rejeita Caim e rejeita a sua oferta. Como que você rejeita um favor? Só se esse favor não for digno de gratidão. Então analise, tem favores que não é para bem. Que isso não exige de você uma gratidão. Isso não exige de você uma gratidão. Sabe por quê? Veja só. O jovem rico chega em Jesus e fala, bom mestre, parece um elogio, né? Jesus não recebe aquele elogio. Jesus, ele vai dizer, por que me chamas bom? Bom é só um, mas Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava repreendendo. Falou, não adianta vir com elogio, não adianta vir com bajulação, que eu não recebo isso aí não. Eu já identifiquei que você tem interesse. E isso vai se constatar depois, quando Jesus pede para ele vender tudo e seguir. Ele se entristece. Olha, o coração ingrato se entristece. O coração ingrato é amargurado. Ele é vazio, como diz lá em Romanos 1:21. Vai dizer assim, olha só. A ingratidão, ela é uma depravação moral e espiritual. É o que o texto vai dizer, é o que Paulo vai dizer. Ele discorre aqui falando sobre uma depravação, uma declinação, né? O homem, né, depravado. E ele vai dizer assim em Romanos 1:21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, olha só, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. É uma mente vazia. Então Jesus não aceitou aquele elogio do jovem rico, como também não aceitou o elogio de Nicodemos. Nicodemos também chegou, sabemos, Senhor, que tu és mestre, e o Senhor sabe de tudo. Mas quando Jesus falou para ele, você precisa nascer de novo. Ele não gostou muito não voltou a ter uma conversa com Jesus, não voltou a continuar aquela conversa. Então é assim, irmãos. Agora, gratidão é um sentimento puro. Grave isso. A gratidão é um sentimento puro. Ele vem da parte de Deus. Ele vem da parte de Deus. Salmo 92. Nós vamos ver o salmista. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Olha só, ele está constatando que é muito bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em sua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e o som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Olha só o reconhecimento dos feitos de Jesus. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tem feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender, é a gratidão. Os que praticam más ações crescem como a erva e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Só até aí. Salmo 136.
Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graça ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graça. O próximo, 4. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria Ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. 1 Tessalonicenses 5:18. Esse é bem conhecido. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês. Olha, é mandamento, irmãos. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Vai o 19, que tem uma partezinha importante. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. A ingratidão impede o Espírito Santo de agir nas nossas vidas. Ele não age num coração ingrato. Ele não age num coração murmurador. O povo pereceu no deserto porque era ingrato, murmurador. O Espírito Santo não age, irmãos, num coração ingrato. Mas pelo contrário, o mandamento é que deem graças em todas as ocasiões, por meio de Jesus Cristo, por estarem unidos com Jesus. Ou seja, aquele que está unido com Cristo é o mesmo que foi adotado como filho. Aquele que está unido com Cristo são os mesmos que foram resgatados por Ele. Colossenses 3:15 a 17, para nós encerrarmos. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. 17. E tudo que vocês fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Nós poderíamos, irmãos, ficar aqui citando versículos e mais versículos sobre o dever de sermos gratos, ou sobre o quanto que nós temos que buscar exercitar um coração grato a Ele. Porque um coração ingrato é um coração desprovido de reconhecimento de quem é Deus. Um coração ingrato é desprovido, é ausente dessa qualidade tão nobre, que fala de uma graça recebida, uma graça que alcançou homens pecadores, um favor que alcançou aqueles que eram inimigos, porque a Bíblia fala que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou. Não sejamos aqueles que murmuram, aqueles que não observam o quanto são abençoados. Nós falamos muito em gratidão. Nós falamos muito, nós temos que agradecer. Às vezes a primeira palavra que nós temos, nós temos que agradecer a Deus. O jogador de futebol, a primeira coisa que ele fala é, primeiramente agradecer a Deus, né, que me proporcionou esse momento. Mas, irmãos, isso virou um jargão até no meio cristão. Nós temos que parar de colocar só em palavras essa gratidão, mas nós temos que demonstrar todos os dias no reconhecimento a Ele. E reconhecer Jesus, irmãos, não é só o aceitar, falar eu aceito, eu creio. Não é só palavras, são gestos e ações. Você tem que demonstrar que realmente você é grato.
Quando alguém presta um favor para você, isso eu lembro muito do meu avô. Meu avô, se você fizesse algo para ele, no outro dia ele está na tua casa levando dinheiro para você. Não deixava passar, não. Não, mas eu só fiz um favor. Não, mas ele aparecia no outro dia, ele achava a tua casa e ele ia lá levar um dinheiro para você, demonstrando que ele era grato. Era assim a forma dele demonstrar que ele era grato. E aonde está a gratidão do nosso coração? Porque favor imerecido nós recebemos. Nós não merecemos o favor que nós recebemos da parte de Cristo. E o que nós estamos fazendo para demonstrar a nossa gratidão, nosso amor a Ele? Nós estamos sendo fiéis? Nós estamos sendo obedientes? Nós estamos temendo a Ele? Nós estamos nos entregando à sua vontade plena? Tudo isso demonstra um coração grato. Feche seus olhos, vamos adorar. Posso dizer, posso fazer, se não entregaste, ó Deus, meu coração. Pai, queremos abrir. Posso dizer, Senhor, reconhecimento, Senhor, da posso fazer, da graça, do favor imerecido. não entregaste, ó Naquela cruz o Senhor se entregou em favor dos pecadores. O Senhor entregou sua vida. Estarei com mãos levantadas a ti, louvar, pois tu destes tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Fomos resgatados por preço, Senhor, por preço. Incalculável o teu favor, Senhor, pela tua igreja. Louvar, pois tu destes tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, que sou é teu. Aleluia. Irmãos, o preço é incalculável. Irmão, sabia que a gratidão ela se manifesta também nas finanças? Nós falamos sempre aqui no dízimo e nas ofertas, no momento e das ofertas. Quando você traz o dízimo não é por obrigação, mas é por gratidão, como nós entendemos em Gênesis 14, quando Abraão entrega o dízimo, mesmo não tendo a lei, não tendo a obrigatoriedade, ele entrega o dízimo por gratidão, pela vitória que Deus deu a ele sobre 4 reinos. E nós vemos José do Egito sendo um tipo de salvador, porque Deus mostrou a ele que haveria 7 anos de fome, e então José teve um plano, executou esse plano. As pessoas que não tinham dinheiro, elas vendiam sua propriedade para o governo. José comprou todo o Egito para Faraó. E sabe o que José fez? E sabe o que ele pediu? Que às vezes nós podemos pensar mais, Deus não exige gratidão de nós. Exige, nós lemos texto aqui falando sobre isso. E nós vemos também na história de José, porque José ele comprou todas as terras do Egito para Faraó, mas ele deixou que os donos daquelas propriedades ficassem nela, plantasse, cultivasse, mas que desse 1/5 a Faraó, 20%. E esses 20% que eles entregavam a Faraó
era um símbolo de gratidão por aquilo que José fez por eles. Porque se não fosse José, todos eles não teriam nem propriedade nem vida, porque o alimento tinha se acabado, só tinha alimento no Egito. Eles ficavam com 80% e 20% eles davam para José, que era governador do Egito. Todas as vezes que eles entregavam aquele 20%, aquela taxa, eles estavam dizendo: nós somos gratos, porque Deus levantou José aqui no Egito. E toda vez que nós também ofertamos e dizimamos na casa do Senhor, é a mesma forma. Você está entregando o dízimo, a oferta, você está dizendo: Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu estou entregando uma parte aqui em gratidão a Ti. Em gratidão a Ti. Isso somente para fixar mais ainda, irmãos, a importância da gratidão. Isso passa também para as finanças. Mas, para finalizar, em Mateus 23:37, Jesus ele está diante de Jerusalém, ele vai ser crucificado e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos ou seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Jesus veio à terra. Jesus veio em nosso favor. Jesus também enviou homens, Ele levantou homens para nos abençoar. E muitas vezes nós não somos gratos. O povo de Israel não foi grato. Jesus sempre esteve de braços abertos, ou com as asas abertas para proteger, para cuidar do povo. Para cuidar, e Ele sempre está com os braços abertos para cuidar do seu povo. Mas daqueles que o reconhecem, daqueles que são gratos a Ele. Que essa palavra fique no seu coração e que o Senhor encontre em nós um coração grato a Ele e que reconhece os seus feitos por nós. Amém? Glórias a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Com as suas palmas você louva o Senhor, você agradece a Ele, porque Ele é digno de toda a nossa gratidão e de todo o nosso amor. Amém? Vamos ficar em pé para nós ir embora. Felizes e agradecidos a esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para cada um dos irmãos que aqui estão, nós vemos a Sua graça. Porque todos nós, longe da Tua presença, temos um coração ingrato, somos murmuradores, somos atrevidos e soberbos, Senhor. Mas na sua infinita misericórdia que nos alcançou, nós recebemos um coração agradecido, um coração que reconhece quem Tu és e tudo que o Senhor fez. E sabemos que se torna impagável aos olhos humanos, mas aquilo que nós temos nós vamos entregar. O Senhor viu gratidão em Abraão quando entregou o seu filho, porque ele confiava, ele sabia quem era o Senhor, por isso ele deu o seu filho. E então o Senhor constatou que Abraão temia e era grato a Ele. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, continua derramando o Teu favor e a Tua graça sobre o Teu povo, agora e sempre. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós até a volta de Cristo, e todos digam amém. Está encerrado.